Já deixo aqui exposto que Itabira eu defendo mesmo, eu tenho algumas paixões, Itabira é uma delas. A Valquíria é uma menina que sonha, acredita que pode fazer dar certo e que está sempre inspirada naquilo que é para o bem comum. E ela foi uma mãe muito presente, muito carinhosa, Dona Rosa Maria Rigon Volpato. Foi uma mulher que me ensinou a ser gente, me ensinou a ser educada, me ensinou a ser respeitosa, me ensinou a ser espiritualizada. Minha mãe era muito espiritualizada. Então, eu acho que falar dela nesse último capítulo também me faz não despedir dela, mas me despedir da vida física, material dela, para que eu pudesse ingressar nesse novo momento, que é a vida espiritual dela. Calabres Agropecuária, implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Boa noite, 2026, começando, ano novo, vida nova, Flamengo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, eu e Leomar feliz pra caramba, muito Dale, Flamengo! feliz. O nosso produtor, o nosso chefe, não o produtor, a Valquíria que tá reclamando eu não sei de quê, mas daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um super papo com ela. O Kozakiewicz, o nosso chefe aqui, já falou que se eu falasse do Flamengo ele iria cortar o nosso salário. Não sei, né? É uma possibilidade, possibilidade. Pode acontecer? Pode. Lembrando do 36, curtir, comentar, compartilhar, porque hoje nós temos a presença dela, Valquíria Rigon Volpato. Ela é muita coisa, ela é advogada, ela é produtora cultural, é escritora, vai ter um papo muito legal. Valquíria, prazer enorme ter você aqui com a gente no Plano 7. O prazer é todo meu, mas deixa eu já desejar que 2026 seja esse ano lindo, que eu já estou profetizando aqui pra gente, Amém. né? Amém. Vamos lá, com muito sucesso, com muita coisa boa. Espero que a gente realmente assim se levante e que esse ano venha brilhando sobre nós. Opa! Amém. Valquíria, quem é Valquíria? Nossa, mãe. É interessante, né, essa pergunta. A gente sempre pergunta, porque aí a pessoa chega aqui, ela já vai quebrando aquele clima assim, né? Aí vai falando, eu sou de tal lugar, foi isso. A gente vai até chegar no âmago da mensagem, que eu sei que o âmago está em minhas mãos. Não é isso? Pra chegar... Engraçado, das, né? né? Não, vamos lá, então vamos lá. Como diz aquela música, né? Tudo começou um tempo atrás, né? Na Ilha do Sol, não. Tô brincando. Isso aí é com ele. Boa. Isso aí é com ele. Não, mas tudo começou, de fato, em Taquarinha. Não sei se vocês já ouviram falar. Taquarinha é zona rural próxima a Cobiça. Aqui mesmo em Cachoeiro. Sim. E a minha família, do meu pai, né? A família de lá. Minha mãe, Rigon, meu pai, Volpato. Então, essas famílias se unem. Então, eu nasço mesmo e vivo até os 8 anos de idade lá nesse lugar chamado Taquarinha. A Valquíria é uma menina que nasceu no interior, que viveu no interior e que vive até hoje, porque eu me mudei de Taquarinha para o Itabira. Pro paraíso. Tá? Então, assim, já Quem deixo... não conhece o Itabira, tem que conhecer. Não, eu já deixo aqui exposto, porque Itabira eu defendo mesmo, eu tenho algumas paixões, Itabira é uma delas. E essa menina, ela sai, né, desse espaço da zona rural e a gente vem, então, em busca de educação, né, de trabalho, de possibilidades, uma família que nunca nos faltou nada, mas também nunca foi uma família de aquilo que possa sobrar, digamos assim, né? Então, a gente teve que realmente conquistar muito o nosso espaço. Como a maioria dos brasileiros, batalhar. Exato, exatamente, não tem, a nossa história é essa. E aí a gente sai de Taquarinha, como eu disse, e vai para o Itabira, mas não vai ali para onde eu tô hoje, né? Do filé da carne, não. Eu morei por 4 anos, e isso é uma curiosidade, assim. Eu morava num lugar chamado Lameiro. O Lameiro é um lugar que fica acima, muito perto da Pedra do Itabira, que só tinha a casinha da gente lá em cima. Então, a pelo menos 3 quilômetros, numa trilha, onde não tinha acesso de veículo, morávamos meu pai, minha mãe e a minha irmã
né, menorzinha, tava com 2 ou 3 aninhos na época. Então, assim, a Valquíria é uma menina que sonha, acredita que pode fazer dar certo e que tá sempre inspirada naquilo que é para o bem comum. Eu sou muito... a cultura me prende muito, o social me prende muito, mas, em especial, fazer e propor a diferença, porque eu sei o valor que a diferença faz da educação, da cultura, na vida de uma pessoa. Você, com essa dificuldade toda, você ainda estudava onde? Lá mesmo ou na cidade mais próxima, Cachoeiro, no caso? Porque assim, todos esses lugares que eu tô citando, eles fazem parte de Cachoeiro, né? Só que são zonas rurais. E eu estudava lá, mas para estudar era aquilo, né? Acorda às 5 da manhã, desce a pé, anda pra caramba, chega na escola. Outra coisa interessante, eu só consegui chegar na escola de fato aos 8 anos de idade. Então, antes dos 8 anos, eu não tive acesso à escola, né, formal, como vocês conhecem. Você já entrou direto, não teve negócio de... Antigamente tinha jardim, que eles falam, né? Não tive, não passei por essa fase, porque a minha idade já estava muito fora do contexto. Você já foi para a primeira série Exato, direto. Exatamente. Com 8 anos. E a sorte, né, porque é aquilo, a gente tem sorte de ter boas pessoas na nossa vida. A minha tia Niceia, foi a minha primeira professora. E ela já tinha, parece que eu tenho essa senhora de 70 anos, mas não sou não. Velha de fazer medo, mas assim, ela tinha as cartilhas que ela usava na escola. Então, quando o ano... Eu não lembro da cartilha, não, né? Eu lembro. Quando o ano encerrava, ela pegava aquela cartilha não usada mais e levava para mim. E aí me ensinava a tarefa na cartilha. Fora as atividades. Agora, se eu falei que a cartilha era difícil, quando ela passava a atividade no mimeógrafo, então. Um litro de álcool do lado. Senhora. Aquele cheirinho bom, gente. Maravilhoso. Enfim, então é isso, né? Eu passei por esse processo aí, fui e cheguei na escola aos 8 anos, já na primeira série, mas eu já sabia algumas coisas por conta dessa iniciativa dessa minha tia, da tia Mas Niceia. era tia mesmo? Irmã da minha mãe. Que bacana. Irmã da minha mãe. Bacana. Ela sempre foi muito, muito atenta a isso, né? Então, por exemplo, quando eu fui para a escola, ela me deu aula, porque ela é até hoje professora da Rede Municipal de Ensino. Até hoje? Até hoje. Que massa. Aí se formou, depois você veio para Cachoeiro, né? Não, e aí, nossa... Você se formou lá mesmo? Depois que eu saí, quando eu tava lá nesse lugar chamado Lameiro, então aí que eu comecei, todo mundo falou, tá inviável, né? A gente tem que aproximar um pouquinho. Vamos lá, que é curiosidade, então vamos. A questão foi o seguinte, meu pai, seu Valdir Volpato, ele sempre teve um Fusca, 1976. Que foi um presente do meu avô, falecido avô. Peraí. Seu Antônio Volpato. É verdade. Um Fusca em 76, cara. Fusca. E foi esse Fusca que me levou, aliás, me levou não, mas que me buscou todas as noites durante 5 anos na faculdade. Por quê? Morando no Itabira... Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de Direito. Opa, eu sou formada pela FDCI. Né, Faculdade de Direito de Cachoeiro de Japimirim. Uhum. E isso foi interessante porque o ônibus que assiste o Itabira até hoje, tá? São só 3 vezes ao dia. Então, é às 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Quem consegue trabalhar o dia todo, fazer faculdade e voltar para casa? Não volta. No caso? O Fusca 1976. Esse é o Fusca. Tá? Esse é o Fusca. Esse é o Fusca. Então, assim, meu pai, todas as noites, ele me buscava, às vezes na Beira Rio, às vezes no Coronel Borges. Seu Valdir é um guerreiro, hein? Guerreiro, junto com a minha mãe, porque ela acompanhava, né? Minha mãe, Dona Rosa, que hoje não tá mais presente nesse plano, mas ela tá sempre presente no meu coração. Uhum. E me buscava todas as noites. Então, foram 5 anos pegando um ônibus, saindo da FDCI, que já era lá, no caso, no Morro Grande, descia, vinha pro centro, pegava, entrava no Fusca, chegava em casa, tomava um banho, 1h da manhã deitava, às 5 tá de pé e vamos de novo. Como a advocacia entrou na vida de uma menina lá de Lameira, é isso? Do Lameiro. Do Lameiro. Isso. O que acontece? A ideia da faculdade de Direito, ela sempre foi para mim muito agradável, porque eu sempre achei que conhecer, isso é uma coisa que é muito... Não sei, acho que foi das conversas que a gente teve, mas assim, a minha percepção de mundo era, quanto mais eu conhecer e puder entender o mundo à minha volta, melhor eu vou conseguir me mover por esse mundo. Então, eu tinha 2 ambições. Era a faculdade de comunicação e a outra era a faculdade de Direito.
E aí eu prestei vestibular para essas duas, né, possibilidades. E sendo aprovada na Faculdade de Direito, eu optei por ela, por entender que ela poderia me calçar para outras chances, né, e me abrir outras portas naquele momento, naquela situação, naquela hipótese de vida. E foi por isso que eu escolhi. Né? Óbvio, tudo nessa vida a gente escolhe, depois você enfrenta as dificuldades, às vezes você tá ali e fala, nossa, eu vou desistir disso, mas você volta e vamos. E foi. E aí, em 2008, faço as contas, me formei. Você formou em 2008. Você advoga? Eu advoguei um período sozinha, no escritório, né, que eu trabalhava mais de uma forma mais itinerante, depois eu advoguei com a doutora Lucília Stanzani. Eu comecei no escritório da doutora Igner Mansur, estagiária, fiquei um período lá. Depois eu fui advogar junto com a doutora Lucília Stanzani, uma grande amiga também. Mais adiante, eu saio, né, do escritório da doutora Lucília, e aí eu sou convidada pelo professor Davi Loss para trabalhar com ele na Câmara Municipal. Nesse ínterim, eu conheço o doutor Bruno Pacheco, né, conheço não, né? A gente se reencontra, o doutor Bruno estava na faculdade à época, a gente se conheceu, e então nós começamos a fazer uma parceria e começamos a advogar juntos. E então, advogando junto, ficamos por um longo período. As minhas causas, né, a gente trabalhava os processos dessa forma. E aí, eu, da Câmara, depois que trabalhei 4 anos com o professor Davi, e aí a advocacia, ainda bem que a gente tinha essa parceria, depois eu mudo, né, eu recebo um convite, aí já do executivo, primeiro mandato do prefeito Vitor Coelho, né, do ex-prefeito, para trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E aí me deram uma coisa muito valiosa, que foi trabalhar com a legislação de fomento e incentivo do município. Mas na sua área, você ainda estava trabalhando na sua área. Sim, é porque, veja, o direito... Você estava na cultura e usando... o direito, ele... Isso, o direito, ele realmente ramifica e ele é muito transversal. Então, a leitura interpretativa do texto da lei, a confecção de uma lei, todo o processo legislativo, a compreensão do que era constitucional, administrativo, ou, enfim, dentro daquelas nuances, foi importante saber a base para que eu pudesse desenvolver meu trabalho dentro da secretaria. Então, eu acabei atuando nesse sentido lá. Engraçado como que as coisas elas vão caminhando para um lado. Você trabalhou, para quem não conhece, Igner Mansur mexe muito com cultura também, o Igner. Sim. Depois ela foi com o professor Davi, entrou na secretaria de um ex-prefeito, o Vitor Coelho do prefeito, que é ex-prefeito, que mexeu com teatro, tinha a rádio do saudoso pai dele, ele sempre mexeu com teatro. E qual foi o momento que você falou assim, essa área, eu tô curtindo essa área, tô gostando dessa área? Eu acho que foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Foi algo, assim, impressionante. Porque quando você começa a conhecer as possibilidades do que a cultura pode ser como ferramenta de transformação social, para impactar a sociedade, movimentar recursos através da economia criativa, como você consegue mobilizar pessoas ao redor da cultura, as coisas começam a tomar uma forma que é incrível, assim, é muito difícil não se apaixonar. E é uma política pública que passou por uma degradação de muito tempo, né? A gente teve processos muito difíceis com a cultura e a gente até passa, até hoje, né? 2026 está aí, tomara que a gente consiga fazer esse ano diferente. Mas a ideia de cultura que me passa existe uma desvalorização por conta de não ser algo essencial. Né? Todo mundo pensa na segurança, na saúde, na educação, que são, de fato, políticas públicas de extrema importância, são valiosas. Mas existe também algo que perpassa pelo esporte, pela cultura, pelo lazer, que a gente acaba deixando como se não fosse tão valioso e tão importante. E isso, para mim, foi a bandeira que me movimentou e me fez entrar de cabeça e falar, não, isso aqui é fundamental também. É porque a gente vê, hoje em dia, muita política na cultura de interesse próprio. Exato. Entendeu? Uhum. Eu sempre falo, se você
eu tenho minhas convicções. Agora, se você deixar... Tem que ter política? Nós estamos fazendo aqui a política. Não Sim, tem jeito. e eu não sou Agora, contra. se você for pender para um lado para o outro, você sempre vai estar, tipo assim, agarrado numa coisa que, de repente, não é aquilo que você quer, mas você faz porque é um meio de você trabalhar aquilo que você visa lá na frente, que vai ser interessante. Mas, infelizmente, acontece muito isso. Agora, uma coisa, assim, né, interessante que eu sempre achei, eu tenho 40 anos, esse ano eu fiz 40 anos de carreira. Eu achei que ele ia mentir, né? Acho que vai 30, né? Eu 40 anos de carreira, total. E no caso nosso da música, é engraçado. Sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito. E vamos dizer assim, estamos sempre no mesmo lugar. Eu vou te ser bem sincero numa coisa, tá? Eu avistei uma chancezinha a mais um pouquinho através, né, da amizade que eu fiz com você, dos seus conhecimentos, né? Certo. Que eu vi essa luzinha lá no fim do túnel que de repente pode dar certo, entendeu? Porque tirando isso, entendeu? Eu sou um músico, posso falar que eu sou um músico realizado, porque a banda Arte Voz, ela está entre as maiores bandas, né, do Espírito Santo, mas isso independente de prefeitura, de ajuda cultural, de tudo. É um trabalho nosso na estrada, dia a dia, baile a baile, casamento a casamento. E você está 40 anos, né, cara? E 40 anos de estrada, você imagina que foi o seguinte... Você entende que, nesses 40 anos, quanta coisa você já viveu e você amargou também? Sim. Porque, poxa, incentivo, né? Eu usei essa palavra incentivo, a palavra fomento. Então, quando a gente fala sobre isso, e a gente não tem, dentro da gestão pública, independente dela, né? Eu não estou dizendo da gestão A ou B, estou falando da gestão Sim. pública. Quando na gestão pública você não tem um olhar sensível para compreender que o artista ele é menos burocrático do que a gestão, do que a administração, você também cria uma barreira. Então, vou falar de algo mais recente, digamos assim. Quando a gente ingressa, né, nessa parte de marco, por exemplo, regulatório do terceiro setor, que é o que a gente chama, né, das organizações da sociedade civil, a gente cria um mecanismo de repasse de recurso ali que ele é extremamente importante. Mas, veja bem, aquilo é para as organizações que têm CNPJ, estão formalizadas, são estatutárias. Aí a gente tem um segmento de músicos, atores, atrizes, artesãos, a gente tem pessoas de terreiro, comunidades quilombolas, enfim, representantes de matrizes africanas, pessoas da cultura popular, ou seja, as folias, os jongos, enfim, o caxambu, que é a nossa realidade aqui mais próxima, né, e capoeira e por aí vai. Essas pessoas, elas detêm o fazer, o talento, a possibilidade, então, o palco. Mas a burocracia não é uma realidade na vida do artista. Sim. Não é. Você não vê burocracia, um exemplo, que tem renome nacional. Você vê que tantas pessoas que estão no patamar lá em cima, fica mais fácil. Qualquer peça teatral, qualquer lançamento de evento, fica mais fácil. Aí quando você vem para a realidade, vamos muito longe, não, uma realidade de uma periferia é mais difícil. Em todos lá. Por quê? Porque tem aquela burocracia que você acabou de falar agora, CNPJ, não sei o quê, tem que ter alguém para orientar, e às vezes não são orientados. Não é às vezes, desculpa até te interromper, não são. Não existe uma orientação. E não existe. Não tem assim, um querer das pessoas para que oriente. Parece tipo assim, ó, artista é o ABCD e acabou. A gente vai trabalhar em cima desse. O artista, cara, ele fica esperando que um secretário, uma secretária de cultura chame você lá e te explica. Isso não acontece. Quer ver? Vou pegar Sai uma de brecha governo, aqui. entra outro governo, isso não acontece. Vou pegar uma brecha dele. Você, advogada, escritora, depois eu vou pegar com você. Até a próxima pergunta, depois a dele, Okay. Em que momento você decidiu se tornar escritora? Que a gente vai falar do teu livro aqui. Beleza. Um exemplo, quantas festas de cachoeira você canta? As últimas você cantou? A sua banda tocou, melhor dizendo.
Pois é, o Art Voice em si, na última Não, gestão... estou falando na festa. Pois é, não. Na cidade. Na última gestão eu trabalhei bem, posso reclamar não. Tá. Mas foi uma exceção, entendeu? Isso. Então Em outras você está bandas... falando de exceção. Como outras bandas, isso não aconteceu. Aconteceu com o Art Voice casualmente, como vamos dizer assim, eu tenho 2 trabalhos, né? Eu tenho o trabalho da banda e tenho um trabalho com o trio. Esse trabalho com o trio, ele trabalhou bastante, a banda menos, mas eu trabalhei. Como outras bandas não têm essa outra opção, né, esse plano B, e ficaram sem tocar. Vou fazer um comentário sobre isso, que eu acho importante tocar nesse assunto. Quando a gente fala da festa de cachoeiro, da Feira da Bondade, de qualquer evento de grande porte que a gente tem na cidade, que o artista que deveria ser mais bem valorizado e levado, né, a ser contratado mesmo, a gente enfrenta algumas dificuldades. Uma delas infelizmente, uma ausência de documentação de alguns artistas também. Que a administração pública não contrata de qualquer jeito, certo? Tudo bem, ok. Mas aí é que tá. Dentro da secretaria, ali dentro daquele espaço, é também um espaço onde o artista precisa ser orientado a estar com a sua documentação atualizada, para que ele possa, formalizado e dentro do escopo da contratação, ser convidado e pago. E não é pago com R$3.000, me desculpa, mas é bem pago. Porque a própria secretaria não é facilitadora dos facilita. Artistas locais. Não facilita. Eu sempre percebi isso. Por exemplo, um exemplo. Nunca é só, né? A gente fala, nunca você vai tocar no Fama, no Festival de Alegre, no palco principal. Pois é, por incrível que pareça, rapaz, você acredita que eu recebi um convite para tocar? Ele é chique. Ele é chique. Bom. Eu tive o prazer, na época, de tocar na festa de aniversário da mãe do doutor, qual era o nome dele, que organizava? O dono da rádio lá, da Rádio Fama. Da Rádio Fama. Esqueci o nome dele. Doutor... esqueci o nome dele agora. Eu toquei no casamento, no aniversário da mãe dele. Uhum. E nesse aniversário ele fez o convite para o próximo ano. Só que a data que ele deu pra gente, eu tava com a data ocupada. Então é uma Você exceção. foi snob, mais né? Uma vez uma exceção. Não, ele foi snob, ele falou assim, não quero. Eu fiquei triste. Eu 2 tenho outro convites que eu fiquei compromisso, triste. Esse foi e um pra tocar na Mais, uma noite dos anos 80. Todos os dois já estavam com a data ocupada. Fiquei bem tristinho. Valquíria. Um exemplo, a gente entrou falando disso, que é interessante, porque agora você está nesse patamar. Você, em que momento eu falei que você decidiu se tornar escritora? Então, aí agora vamos lá, vamos dar um passinho no passado para a gente poder conseguir compreender isso. Essa menina, né, que eu narrei para você, que veio de uma situação de uma moradia mais complicada, na roça, acesso à escola e tal, é óbvio que em algum momento a gente precisa ter um escape, uma válvula, um lugar. E eu encontrei no livro, aliás, no papel, né, na caneta, no lápis, esse lugar. Engraçado, até trouxe ali para mostrar para vocês. Eu tenho 2 caderninhos que eu guardo ainda, de quando eu tinha 11 anos. E eu escrevia esses caderninhos, qualquer coisa que me afligia. Então, emocionalmente, ou então uma narrativa, mesmo sem saber se aquela palavra estava adequadamente escrita, ou seja, se ortograficamente escrita, bem escrita, mas eu escrevia, porque aquilo me ajudava a me aliviar. Eu guardei esses cadernos e também fui guardando a ideia da escrita, até que, quando eu vou para o escritório do Dr. Igner, eu escrevo, assim, motivada pelo exemplo dele, eu escrevo um texto e eu mostro para ele. Quando eu mostro, imediatamente, o Igner é fantástico, imediatamente ele fala o seguinte: vamos publicar? Aí eu falo, publicar o quê? Aonde? Não sabia, não tinha essa dimensão. E aí ele manda meu texto para o Fato. O Wagner abraça meu texto naquela oportunidade. Para quem não conhece, o Fato é um jornal local, né? Exato. Nossa, Jornal Fato, devo uma gratidão imensa, assim. Wagner é uma pessoa maravilhosa. Nossa, e... Sempre deu um grande apoio pra gente também. Sim, um apoiador incrível. E aí foi muito bonito porque depois que o Mansur entregou aquele primeiro texto, o próprio Wagner me convida para ingressar e iniciar uma coluna.
E aí eu passei 4 anos escrevendo ao lado do Dr. Sérgio Damião, aos domingos, uma coluna para o Jornal Fato. E aí foi nisso que eu me entreguei mesmo. Então eu tinha literalmente uma programação de escrita, eu fazia todos os domingos minha coluna, eram críticas às vezes a questões sociais, né, as nossas questões aqui de Cachoeiro, outras que eram mais leves, narrativas sobre coisas da minha vida, coisinhas do cotidiano, alguma coisa que eu experienciei, né? E aí foi, e aconteceu. Então, a escrita, ela entra na minha vida, de fato, para me dar a segurança que eu precisava para desaguar algo que tinha em mim. Né? Então, Nasci Palavra tem a ver com você. Exato. É você. Sou eu. Eu posso dizer que Nasci Palavra... Mais uma curiosidade, uma bobagem aí, mas eu vou contar porque eu acho engraçado. Na época da escola, todo mundo, assim, falando aquela coisa. Lembra que eu comecei tarde já, aos 8 anos e tal? A partir da 5ª série, eu ingressei no extinto Ateneu Cachoeirense. O Ateneu, ali eu comecei, enfim, né, da 5ª série eu fui até o 3º ano, mas a ideia é o seguinte, eu lia o dicionário. Mas todo mundo falava assim, mas você lê o dicionário? Mas por quê? Porque eu sempre gostei de palavras. Eu acho que palavras, elas podem, dentro da língua portuguesa, a gente tem uma riqueza dentro dessa ideia de possibilidades de como você usa as palavras e como você as coloca nas frases e como você estrutura isso num raciocínio, numa ideia. Então, quando eu escrevo o Nasci Palavra, é justamente isso. É porque eu me identifico com essa proposta de ser palavra, palavra que tem significados, palavra que pode ser aplicada a um contexto. Enfim, aí tem essa ideia aí. Que bacana, fala muito de você. É um mundo maravilhoso, tá? O meu sonho era ser escritor. Mas você virou músico. Mas não consegui virar compositor. Mas você já compôs alguma vez? Sim, sim. Olha só. Naquele CD, né, Blues e Companhia, tem música minha. Música sua, bacana. Só que não tem o dom. Não tem jeito. Não se fabrica. Não se fabrica, é verdade. Outro detalhe. A leitura tem o gostar. Eu não tenho o gostar. O hábito também, né? Não tenho o gostar. Não te prende. Não. Te entendo, eu te entendo. Cada um na sua, né? Tá certíssimo. Né? Se eu cantar aqui, você vai ficar desesperado, então é melhor nem arriscar. Eu não consigo nem escrever nem cantar. Então piorou. Mas vamos falar do livro? Vamos lá. Quando foi o lançamento do livro? O livro foi o seguinte, né? Como eu disse, depois que eu imergi nesse mundo da cultura, eu comecei a tentar alargar fronteiras. Deixou a advocacia de lado? A advocacia mudou a característica dela. Porque hoje eu tenho um escritório, eu trabalho junto com a Angélica, minha irmã, e Tatiane, minha sócia, Tatiane Cardoso e Angélica Rigon Volpato, né? Nós trabalhamos juntas na assessoria Projeta, que é uma assessoria sociocultural e ambiental, é uma empresa que presta esta consultoria que o artista precisa para se tornar mais técnico a ponto de conseguir acessar o recurso. A ideia do livro em si, ela parte justamente de, não, vou fazer por mim aquilo que eu faço pelos meus artistas que vêm aqui. Então, eu reuni as minhas crônicas, né, são 32 crônicas nesse livro, e eu desenvolvi um projeto e submeti à Lei Aldir Blanc aqui do município. Foi o seguinte, eu trabalhando no CRJ, no Centro de Referência das Juventudes, na época que eu estava, né, coordenadora de articulação, então é um programa de direitos humanos, certo? E ali eu tive a oportunidade de conhecer o IASES, que é uma instituição socioeducativa, e a gente sabe, né, lá estão jovens privados de liberdade, seja de internação provisória ou de internação permanente, pelo período que lhes cabe estar lá. Nessa oportunidade, entendendo que aquelas vidas são muito apagadas socialmente, eu penso que seria muito legal trabalhar essa ideia da escrita e da leitura dentro da unidade. E aí me comunico, né, com as pessoas responsáveis, que foram gentilíssimas comigo, sempre portas abertas, né, todo mundo, os agentes, os técnicos, psicólogos, enfim, educadores, muito bacana. E aí a gente vai para lá com um projeto que é a escrita criativa. Foram
4 encontros de estímulo de escrita para que a gente pudesse literalmente se sentar no chão, bater papo, fazer atividades que fossem mais lúdicas, mas que pudessem despertar a criatividade e o desejo de se manifestar desses jovens. E eu consegui extrair deles muitas coisas. É óbvio que as realidades lá são realidades muito duras. Óbvio, as narrativas, elas trazem coisas que talvez não sejam tão leves como a gente está querendo ou gostaria que fossem. Valquíria, para quem não conhece, IAS é um instituto de atendimento socioeducativo Exato. do Estado, Uhum. entendeu? Ele tem em todo o Estado e são menores que cometeram algum, né? Eles falam crime, mas não tem, essa palavra não pode ser. É porque Entendeu? houve uma transgressão legal, isso, né? Isso, análogo, entendeu? O IAS, quero até mandar um abraço aí para... Você fez com o Alessandro Matheus lá? Isso, nossa, uma Alessandro pessoa Matheus, fantástica. Todos os agentes, as técnicas, Mary Jane, não sei se está lá Samara, ainda. Kátia, tem uma galera muito boa e faz um trabalho legal. Eu tive Exato. a oportunidade de Miguel, grande Miguel. Miguel gosta muito dessa área. Miguel, Matheus, tem uma galera muito gente boa, voltando também o Silvio que tem lá, toda a galera. Nós chegamos ali dentro, estava conversando com você em off, montar uma rádio ali dentro do IAS. Tem muitos talentos, só que tem que ter esse feeling que você teve aí, que eu achei interessante, que eu estou olhando aqui, algumas, né, papirando aqui, estou olhando alguns 15 anos, 16 anos, 17 anos. Esse capítulo, né? Então, assim, integrar esse capítulo deles. Então, ali nós temos, né, alguns textos, então, de jovens que a gente identifica apenas com o primeiro nome e a idade, para resguardar toda a privacidade desse adolescente, né? Mas a gente consegue, dentro dos contextos de vida, entender que é preciso ouvir. A escuta ativa dentro de um lugar como esse, ela realmente impacta. Então, o Nasci Palavra, que é, né, a minha parte, digamos assim, desse livro, é o primeiro capítulo, com 32 textos meus. E A Vida Tem Me Feito Texto, que é o segundo capítulo desse livro, que é o que eu dediquei 100% às juventudes do IASES, né, que foram juventudes que me acolheram lindamente, sempre muito respeitosos, sempre muito atenciosos a tudo que eu levei, abraçaram a oportunidade como eu nunca vi, de verdade, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com eles, e ouvi deles histórias, carinho, recebi abraço, recebi atenção. Eles são muito carentes. Isso aí eles são. Sabe, e aí o livro ele foi lançado no dia 30 de agosto, né, de 2025, ou seja, do ano passado, mas o primeiro realmente lançamento desse livro eu fiz questão de fazer lá, dentro da unidade, porque eu reuni os jovens que ainda estavam lá, nem todos estavam, mas ainda os que podiam. Nós fizemos um lançamento formal, inclusive bonito, fizemos uma sessão de autógrafos, né? Tiramos fotos e as técnicas... Fizeram na quadra ali? Não, fizemos numa sala que eu sempre usava. Eu esqueci o nome do espaço específico, mas não foi na quadra dessa vez. As aulas foram muitas na quadra. Uhum. E a gente fazia, na quadra, a gente fazia de um tudo, assim. Falava, meu Deus, que essa menina tá doida, tá fazendo aqui dentro. Mas era mesmo para estimular, né? Para essa coisa mais lúdica, soltar também, porque eles já chegam desconfiados, um pouco travados, e de repente vão se abrindo e o universo acontece. E aí a gente fez esse lançamento lá com eles. Foi lindo, né? O livro que tá comigo, que é o meu livro mesmo, tem autógrafos deles, mensagens de carinho deles. Eu também autografei para eles. E eles fizeram, inclusive, um cartaz. Eu tenho um cartaz de papel 60 quilos, grandão, que eles deixaram uma mensagem. Que foi quando a gente pediu que o lançamento, né, aqui para a sociedade como um todo, que eu queria que eles transmitissem. O que eles queriam que a sociedade aqui soubesse deles, né, que estavam lá e não poderiam estar aqui nesse momento. E eles mandaram essas mensagens. Então, assim, eu só tenho gratidão. Primeiro, por ter tido a oportunidade de acessar o recurso que me deu a chance de
usar para fazer esse livro com a qualidade que ele tem, né, com toda a Quem produção. apoiou? Foi até interessante você falar. O edital foi da lei municipal, da Lei Aldir Blanc, e foi um edital municipal, tá? Esse edital foi de 2024. Para este edital especificamente, algumas áreas ele tinha algumas subdivisões. Depois a gente pode aprofundar um pouco disso. Mas para a área de literatura, ele disponibilizava a monta de R$20 mil por projeto. Este livro, ele é fruto disso. Com este recurso, eu pude custear os exemplares, o design, o marketing, né, o lançamento, os materiais, ou seja, tudo que foi usado para chegar nesse, né, a diagramação, a gráfica, enfim, a editora, que às vezes a gente não consegue chegar porque falta mesmo, falta recurso. E o incentivo é para isso. Então, caro, né? Esse livro, ele passa pela materialização do que eu chamo de incentivo e fomento, né? Que a gente começou esse bate-papo falando disso lá atrás e tá aí, ele tá materializado nisso. Então, ou seja, um trabalho que realmente, vencida a burocracia, tá aí, é possível. E você já está preparando outros? Eu estou preparando porque é o seguinte... Desfrutando desse, né? Eu preciso, né, passar por esse momento. Mas eu estou preparando outro no seguinte sentido. Eu sou, em tese... eu ia falar que eu sou cronista, mas eu acho tanto abuso que eu não quero falar, não. Porque cronista é Rubem Braga, né? Eu escrevo um negocinho aí. E eu gosto de escrever ele, mas ele é o as do negócio. Então, eu sou cronista. Cronista Rubem Braga, enfim. Escrevo meus textos e eu mantenho essa escrita com alguma regularidade. Então, hoje em dia, o meu texto, né, quando você perceber depois, né, mais profundamente, se você parar para ler, o último texto desse livro, que é o meu texto de número 32, ele conta a passagem em que eu perco a minha mãe, em que minha mãe falece. Por que esse é o último texto? Porque a morte da minha mãe simbolizou para mim um encerrar de um ciclo e o início de outro. Perder a mãe é muito ruim. Deixar de ter a mãe que cuida da gente, né? A mãe que amamentou, a mãe Inocência. Que cuidou. O número 32. Vê se está na página 32 o texto. 32 está... Hoje eu faço a mala, amanhã eu viajo para Bahia. Coisinhas do cotidiano. Passa... É o último texto do primeiro capítulo. Ah, tá. É o último texto do primeiro capítulo. E aí eu conto um pouco como é que foi isso, né? Então, assim, perder a mãe representou para mim o encerrar de uma fase e o início de outra. Me tocou muito, me abalou muito e eu ainda tô nesse processo, né? A minha mãe faleceu no dia 29 de outubro de 2024. Ou seja, né, tem 1 ano e um pouquinho só que foi. E ela foi uma mãe muito presente, muito carinhosa, Dona Rosa Maria Rigon Volpato. Então foi uma mulher que me ensinou a ser gente, me ensinou a ser educada, me ensinou a ser respeitosa, me ensinou a ser espiritualizada. Minha mãe era muito espiritualizada. Então eu acho que falar dela nesse último capítulo também me faz não despedir dela, mas me despedir da vida física, material dela, para que eu pudesse ingressar nesse novo momento, que é a vida espiritual dela. Enfim, dito isso, vai ter outro livro? Eu acredito que sim, porque eu continuo escrevendo. E eu espero que a gente consiga, dessa proposta, continuar nessa mesma pegada, de vocalizar pessoas. Esse livro tem alguma mensagem central em comum? Esse livro, ele fala o seguinte, né? Como eu estou te falando, o nascer palavra e me fazer texto, o vértice, né? O vórtice desse livro, ele é essencialmente mostrar que você nasce e é quem é, mas você só é porque você está junto, ou seja, tem contexto, tem gente com você. Então, se eu nasci palavra, o que é o texto? O texto é um conjunto de palavras que, organizadas em sua coerência, coesão, alcançam e entregam uma mensagem. Então, hoje eu sou parte de um todo. Por isso que esse livro trata de mim e dessa gente lá, dessas juventudes
que são tantas vezes invisibilizadas, caladas, silenciadas, menosprezadas, marginalizadas e por aí vai. Eu tenho um amigo que ele fez uma homenagem para mim, né? Várias vezes eu prestei serviço nos projetos dele, João Moraes. Ah, sim. Patuleia. Grande João. Patuleia. João Figuraço. Inclusive, eu tenho gravado nesse CD Blues Companhia a música Medo, do João. E fez uma coisa para mim que ele não tem costume de fazer. Mudou a letra, numa parte que eu pedi para ele, né? Ele mudou a letra para mim. E ele, um livro dele, a gente brincava muito quando estava tudo prontinho. Assim, olha, passamos o som, tudo pronto, ó, Vazeira Braquiara. Ele disse, rapaz, gostei disso aí. E ele colocou num livro. E colocou lá, né, em minha homenagem, Vazeira Braquiara. Eu fiquei muito feliz, tá? Ah, mas é muito gostoso. Fiquei muito feliz porque... Bacana, né, cara? Ainda mais, né, um cara igual o João, que eu sou fã de João, entendeu? E é uma referência a um amigo, né? Não é a expressão pura e simples, é a expressão que te conecta. Lembrei do Eliomar. Exatamente. Ele me passou essa daí. Falando em lembrar, e o feedback do livro, principalmente com os garotos do IAD. Sim, né? Sim. Assim, de um modo geral, teve muito boa aceitação. Encontrei, mas eu vou contar. Eu tive uma boa aceitação do livro, né? No evento de lançamento, lá, que foi até no Armazém São Pedro, a gente teve mais ou menos umas 100 pessoas no lançamento do livro. Eu achei bastante relevante. Né? E aí, depois que passou o lançamento, né, que os amigos puderam ler algumas coisas, vários me deram mensagens, mas uma especial que é sobre isso, teve um desses jovens que, no dia do lançamento dentro da unidade, ele já tinha recebido o alvará. Que bom, né? Isso significa que ele foi reintegrado, né, à sociedade, ou ele não foi penalizado, enfim, pela contravenção, digamos assim, pela transgressão à lei. Mas ele me achou no Instagram, tempos depois. E aí ele pegou e eu falei assim, mas eu olhei, ele falou assim, aqui, Valquíria, eu tô no seu livro. Aí eu falei assim, sério? Ele falou assim, eu sou o menino. E eu realmente lembro dele. E aí ele falou assim, me manda uma foto da minha parte. Eu falei, não, uma foto. Eu vou mandar o livro para você, me dá seu endereço aqui. E aí ele se preocupou e falou com a mãe, falou, mãe, me dá o endereço, ela vai mandar o livro. E foi muito legal, porque ele falou assim, nossa, você acha que chega a quanto? Tá todo mundo muito ansioso pra ver. Que bacana, né? Gente, isso assim, pra mim, todos os feedbacks são lindos, são maravilhosos, porque são de coração. Seja de quem se identifica com a proposta do livro ou com algum texto que aí tá escrito aí. Mas o feedback dele, que na verdade foi o contato dele, me deixou muito feliz porque eu senti que realmente, de alguma forma, eu toquei aquele coração. De alguma forma, ele desejou ter o livro e ele entendeu que isso é importante, sabe? E para mim é fundamental, né? É uma pessoa que eu não sei se eu vou vê-lo de novo, né, nesse plano, mas que me deixou muito feliz por um dia ter lembrado que Valquíria passou, deixou uma mensagem e que hoje ele pode levar essa mensagem, ter ela, né, e mostrar para a família, enfim. Bacana. Vamos esquecer o livro. Agora vamos falar de produção cultural. Tá. Projeto cultural mais marcante que você produziu. Esquece o livro. E agora é uma pegada firme, porque você botou muita coisa aqui dentro, né? Sim, aqui Porque você falou que você trabalhou com o Igner, você Trabalhei. Trabalhou com o professor Davi e depois você trabalhou com o prefeito, ex-prefeito daqui. Você ficou quanto tempo? Então, mexendo com a cultura aqui. Então, veja só, com a cultura eu ingressei em 2017 e fui até 2022. De 2022 a 2023, eu estive na Subsecretaria de Direitos Humanos. Depois, eu saio e vou para o CRJ, que é o Centro de Referência das Juventudes. Não, é o municipal, né? É um programa do governo do Estado, né? Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que é um projeto, uma política pública maravilhosa também, enfim. E aí, eu fico nesses períodos, né? Então, assim, na prefeitura, eu deixo a prefeitura em 2023. Que aí, então, eu inicio a jornada, eu passo todo o primeiro mandato e grande parte do segundo depois. Tá, vou te fazer uma pergunta que a gente vê muita experiência, né? Agora eu vou fazer um lance de política. Você acha que
uma gestão para outra perde muita gente boa por política. Tipo assim, você hoje não está na prefeitura. Uhum. Por quê? O meu caso, especificamente, porque antes do encerrar... Geralmente, da última gestão, é muito difícil trabalhar na atual as gestão. Pessoas vão... E vice-versa. Mas assim, o meu caso, ele tem a peculiaridade que foi, eu pedi a minha exoneração, porque eu já estava convidada para trabalhar num outro lugar. Você que pediu era exoneração na atual ou na antiga ainda? Na antiga gestão. Foi lá em 2023. Atual, né? Não tem nada a ver com a atual. Mas você me fez uma pergunta e eu faço questão de responder. Ok. Sim, perde muita gente capacitada, sim. Ganha-se muita gente. Mas a grande questão aqui é a descontinuação da política pública e dos mecanismos que fazem sentido dentro de um procedimento de gestão pública. É porque você acha que tudo que o anterior produziu não vale nada. Aí você acaba aquele projeto todinho. Aí você começa do zero com outro. Aí, quando chega, geralmente... Acho isso um grande erro. E prejudicial à cultura, tá? E não só a cultura, eu digo assim, no geral, porque... existe uma coisa muito, sabe, egocêntrica dentro do político, sabe? E isso, para mim, é destroçador. Isso acaba com tudo. Porque, veja bem, se aquilo que a gente construiu em 4 anos não tiver uma continuidade sólida, que a gente possa implementar sim, melhorar sim, mas... derrubar, refazer para dizer assim, fui eu que fiz, é muito egoísmo diante de uma sociedade que precisa tanto de boas entregas. Então você atrasa as entregas sociais, você não efetiva bons métodos e procedimentos, você interrompe um ciclo positivo. Outra coisa que é horrível, que é quando você encontra alguém que, tendo conhecimento daquele setor e daquela prática por questões políticas, você vai e retira essa pessoa daquele posto para colocar alguém que tem que começar a aprender do zero. Não estou dizendo que as pessoas não podem aprender, mas eu acho que é preciso valorizar a continuidade daquilo que é fundamental dentro da administração pública. Senão, a gente vai... Desculpa, mas eu vou usar uma expressão chula. Pode ficar à vontade. A gente começa a escutar tanta pataquada, tanta besteira, e aí você olha e fala assim, não é possível que a gente está ouvindo isso nesse momento, falando dessa forma. E vindo de pessoas que estão comandando secretarias, estão, sabe, à frente de pastas. Você não pode se dar o luxo de ser puramente um cargo político, de sorrisos e vídeos no Instagram. Você não pode se dar o luxo, você tem que compreender a raiz do que você está fazendo, porque a sua pasta, ela depende da sua assinatura e do seu comando. O seu servidor está ali para que você trate ele como equipe e faça dele um grupo que, junto, executa uma política pública. Então, assim, eu me inflamo um pouco nesse assunto, porque eu vejo que, assim, quando você está dentro, você sofre. Porque você passa por esse problema e aí você é isolado em cantos. Quando você está fora, por conta desse problema, você não acessa, tem mais dificuldade. Aí a galera que estava lá sofrendo com a burocracia, que é um problemão, você entende? Piora. Não, o detalhe é o seguinte, eu vejo muito, isso aí no geral, no Brasil em geral, um médico, ele não assume a secretaria, coloca um médico na Secretaria de Educação, coloca um secretário de Educação na pasta da saúde. Coloca um cara que não entende nada, não fez uma faculdade, aí coloca de esporte. O cara que é de marketing vai para o esporte. O de esporte não pode, porque... Você está entendendo? É isso que é. E a gente vê isso no Brasil. Uhum. Tipo assim, é um jogo político. É um jogo. E vai ficar nessa daí. E quem sofre com isso é a população. Exato. É a população. A gente vê, não vai muito longe. Se você parar nessas cidades do interior, principalmente, quem é o secretário de saúde? Tem nada a ver com a saúde. Uhum. Quem é de esporte? Não tem uma faculdade, não tem uma pós, não é formado em nada, nunca chutou uma bola na vida, nunca nem gostava de educação física. É o que acontece no nosso país. Mas vamos voltar aqui. Como você enxerga o papel da arte dentro da sociedade atual? Então tá. A arte, né, assim, essa ideia do que é, da admiração daquilo que a gente pode produzir com o talento que a gente tem. Então, eu acho que a arte hoje, ela é expressão
do que eu sou, é o meu identitário, né? Aqui, por exemplo, quando a gente pega o Eliomar, que tem anos de estrada, a gente vai pegando outros, já falei de Rubem Braga aqui nessa mesa hoje. A gente, né? Bobinho ele, devagar. A gente fala, por exemplo, de uma Dora Viváqua, né, que é a nossa Luz del Fuego. A gente vai falar do Sérgio Sampaio. Enfim, a gente tem um monte de gente para falar, mas tem também, né, tem a Valquíria, tem o Ademir, tem o Eliomar. Aí você vai caminhar um pouquinho, você vai encontrar, né, tem Kozakiewicz. Exato, tá aqui. Ou seja, quando eu penso na arte e naquilo que é o nosso fazer artístico, eu identifico isso como a unidade que nos conecta. Como povo, sabe? Como cidade, como pessoas, é um recorte populacional que, através do seu fazer artístico, se conecta. Então, por exemplo, é muito distante se eu disser assim, poxa, Cachoeiro é uma cidade de escritores? Sim, de certa forma, sim. Só não estão na mídia. Só não estão na mídia, mas, por exemplo... Não tem apoio. Não, exato. Então, assim, sim, tem muita gente bacana produzindo textos lindos. A Academia Cachoeirense de Letras é um lugar, um pequeno lugar de reconhecimento de escritores. E aí a gente tem mais um monte de gente que fica batalhando, por exemplo, para poder descortinar pessoas talentosas. Mas acho que a arte é isso, sabe? A arte é o que nos identifica. E o papel da arte na sociedade hoje é nos transformar. Eu uso muito essa ideia de transformação social porque eu acredito nela. Eu acho que a arte ela é capaz de tirar, por exemplo, o menino lá do alto do morro, que hoje às vezes está muito mais envolvido na criminalidade, na drogadição, e está vendo uma realidade completamente deturpada, e de enxergar através do caminho da arte, através desse instrumento, uma alternativa, uma possibilidade, uma opção, algo diferente. Porque a gente está muito acostumado, assim, né? As pessoas, de um modo geral, o senso comum. É uma coisa engraçada que eu me lembro sempre, gente. Quando o nosso teatro ainda estava de pé, porque a gente tem que esperar ele voltar agora, mas quando ele ainda estava de pé, eu me lembro que logo que eu comecei a trabalhar na prefeitura, vez ou outra eu deparava com alguém que falava assim, mas não tem nada nesse teatro, não acontece nada, não tem nada. E aí, aquilo me dava uma sensação ruim, porque eu falava assim, gente, nós não estamos fazendo a informação chegar, né? Que coisa! E esforçando a cabeça, pensando em alguma coisa, o que nós vamos fazer? Só que existe um ponto, que é o seguinte... Eu preciso ensinar as pessoas a procurarem informação. Então, não adianta dizer que não tem nada no teatro se eu não me interesso por arte. Só que eu vou te falar uma coisa. Infelizmente, as prefeituras, elas jogam nas mídias que interessam a elas, que elas bancam. Todas as mídias que nós temos dentro de cidades pequenas, como Cachoeiro e Itapemirim, é paga. Uhum. Ela fala o que a prefeitura quer. E, infelizmente, quando você corre na contramão do sistema... Você quer ver uma coisa que eu acho ridículo? Eu acho ridículo hoje, num país igual ao Brasil, você diferenciar. Aí eu estou falando na minha área. Uhum. Ó, eu sou formado em Educação Física, sou pós em Socioeducação e jornalismo também e tal. Música gospel e música secular. É uma babaquice isso daí. Porque o cara é gospel, não pode tocar numa rádio secular. O cara... Eu estou pegando isso por quê? Porque a maioria das rádios que eu trabalhei, eu fui, assim, criticado por ser cristão. Peraí, o meu trabalho é uma coisa. Sim. Entendeu? Exatamente. Mas a música gospel hoje, se você pegar, nos Estados Unidos não existe isso. Em outros países não tem essa diferenciação. Você pode pegar todas as rádios Cachoeiro. Litoral, não tem mais Transamérica, né? Você pode pegar Litoral, Antena 1, mas Cachoeiro, se não for uma rádio direcionada evangélica, que os caras vendem, usam os evangélicos para ganhar dinheiro, você não tem. E geralmente a rádio que é usada por essas pessoas é uma rádio que a potência não vai longe, a qualidade é péssima, entendeu? Não investe. Por quê? Porque tem isso. Sabe quando isso vai mudar? Quando a mentalidade das pessoas que estão lá tomando conta mudar. E sabe quando isso vai mudar? Nunca. Pois é. Você sabe o que eu trabalho? Vão garimpar? Você sabe o que eles vão fazer na favela? Garimpar um garoto que joga bola. Porque o que dá grana rápido. Sim. Vão vender o garoto retorno, lá, não sei aonde. Retorno financeiro. Entendeu? É difícil você pegar isso aqui. Você fez quanto tempo isso aqui? Qual o valor? Desculpa. O valor do recurso foi 20 mil reais. 20 mil reais, você tem um livro. Você está entendendo? Mas hoje a pessoa não quer.
abrir, papirar e ler. Por quê? Hoje, se você joga alguma coisa na internet, isso que a gente está fazendo aqui na internet, eu tenho certeza, tem muita gente que vai assistir. Mas tem muita gente que passou de 5 minutinhos. Já não perde interesse, né? É isso. Agora, se for um jogo de futebol, alguma coisa assim... Uma polêmica, né? Você tem que ter, ou se você criar polêmica, porque agora o clickbait é a polêmica, né? É isso. Então você tem que gerar o caos para poder gerar o interesse. É isso, mas é isso e isso você vai formando a nossa sociedade. A nossa sociedade é formada em cima disso. Você falando no teatro aí, teve uma época que o Art Voice, naquela época que Mamonas estava estourado, então a gente fazia umas brincadeiras no palco, eu colocava vestido, botava um chifre, fazia um lance muito bacana. Disso. E essa época eu queria levar o aniversário do Art Voice para o teatro, para mim fazer um negócio bem produzido, bem bacana, diferente. Eu não consegui. Claro que não. Por causa da parte burocrática. Aí, só que como, né, eu nunca dependi da prefeitura para fazer o aniversário da banda, então deixa para lá. Não preciso do teatro para fazer, eu faço da forma como que eu sempre fiz. Eu sei. Esse é o grande problema. Desde o teatro aproveitar isso, né? Não pode, trazer para dentro, assim. Vem para dentro. Vamos fazer, né? Mas um fazer, aí é que tá. É um fazer que precisa ter procedimento. Porque, por exemplo, a gente já viveu a época do me dá aqui um papel de pão, anota aqui, vai lá e entrega o fulano, volta para cá, vai para lá. Isso não funciona mais. Não funciona mais porque nós tivemos uma ascensão de regras dentro da administração pública que tirou da gente, tirou assim, né, num bom sentido, que eu acho até bom, inclusive, essa coisa muito à la vontade. E respeita-se um pouco a regra. Só que essa regra, ela precisa ser compreendida na visão de todo mundo que faz parte desse teatro, digamos assim, a cena é essa. Todos nós aqui precisamos entender do que nós estamos falando. Senão, daqui a pouco, eu tô falando de lei, você tá falando de música e o Ademir tá falando de futebol. E aí a gente não consegue conectar os nossos assuntos, porque você vai falar assim, mas o que a música tem a ver com a regra que tem a ver com o futebol? Mas se a gente conseguir compreender o cerne dessa questão, a gente associa os nossos assuntos para poder chegar lá. E aí o que acontece? Não dá, simplesmente, para você não lidar com a burocracia. Não dá. Tá. Eu compreendo. Mas olha só, o que o artista precisa é você, responsável pela cultura, o secretário, sei lá quem, né? Explicar, olha só, para você chegar aqui no palco, o artista, igual você, né, acabou de falar aí, né? A gente sabe colocar o produto no palco. Mas para chegar ali no palco tem a parte burocrática. Eu não sei, eu preciso de alguém, mas precisa de interesse, alguém interessado para isso. Pois é, mas vou te ajudar, Eliomar. O que você quer fazer? Tá, então nós temos que fazer assim. Olha, Eliomar, aqui não tem jeito não. Meu querido amigo, eu vou te dar uma notícia então. Há anos, a Lei Rubem Braga não sofre reajuste. Reajuste que ela deveria ter um ganho real, ela não tem. Outra notícia triste é o seguinte, a estrutura de pessoal da secretaria para o setor técnico, que vai fazer você entender melhor como é que faz, tá lá defasada, vai lá, conta nos dedos. Vai lá pra você dar uma olhada. Então, assim, e eu não tô dizendo que é um privilégio dessa gestão. Eu tô dizendo que isso está acontecendo. E a gente aqui, o artista fica, a gente vai lá, vai pra Conselho de Cultura, aí grita, fala, esperneia, vai pra rede social, grita, fala, esperneia, pede um tempinho lá na Câmara, fala um pouquinho. O que acontece? Entra aqui, sai aqui e continua do mesmo jeito. Lembra que eu falei, infelizmente, cultura não é valorizada, a cultura não é vista como política pública fundamental. Uma curiosidade aqui, por favor. Eu sempre pergunto isso a alguém, não sei, nem lembro qual foi a última resposta. Para o artista, tá? Na cabeça dele, está gravado que existe uma verba federal direcionada à cultura para ser aplicada na cultura, você gasta na cultura. Só que, por exemplo, né, estou falando do segmento música, teatro, mas estou falando música. Os músicos nunca viram isso. Existe realmente essa verba? Não existe? Ou se existe, o que fazem com ela? Olha só,
tudo que a gente tem hoje de investimento em cultura, a gente tem alguns processos para passar, que são... Tem os processos de incentivo que são via fundo a fundo, né? O fundo estadual leva para o fundo municipal. Tem as transferências de recurso federal. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foram exemplo disso. A Paulo Gustavo foi exemplo, a Aldir Blanc ainda é, porque ela continua ciclando. A gente tem a legislação de incentivo do município, estou falando de Cachoeiro agora, mas, por exemplo, Cariacica tem, Vitória tem, Vila Velha, salvo engano, tem. Então, assim, o município também se prepara para fazer essa injeção de recurso na classe artística. Você tem também, por exemplo, legislação que é diferente destes fundos que aplicam dinheiro direto para o artista. Você tem os fundos que as legislações de incentivo que você capta o recurso a partir de uma autorização para captar. E aí você tem uma série de critérios em que você vai até determinada empresa que detém aquela criterização necessária para que haja a troca de créditos dos impostos para que você possa, claro, lá. Sabe o que acontece com isso? A Ivete Sangalo consegue, porque ela é Ivete. O Eliomar... Consegue. O Eliomar... O Eliomar... Calma, Delinho. O Eliomar vai bater o pé, vai plantar bananeira. Você vai ganhar 5 milhões. Você pode conseguir. Ela vai conseguir. Nós vamos conseguir. A gente monta o projeto fica lindo, você vai receber a autorização para captar. Daí para frente, meu querido, é selva. Para você, então, a mata fechada, você me desculpa. Mas, por exemplo, por quê? Porque a autorização, ela tem que ir ao encontro do interesse do empresário também, que vai fazer o investimento na troca. É muito mais, gente, desculpa, mas é muito mais vantagem patrocinar, sei lá, Daniela Mercury, a Ivete. Por quê? Porque já tem renome, tem uma publicidade que rola sozinha. Cláudia Raia. Pois é. Entendeu? Então, assim, mas não é culpa, não estou culpabilizando o artista, tá? Que fique claro isso, não é culpa da fama que o artista tem. Estou dizendo que o mecanismo pode ser revisto. É o interesse deles. O mecanismo talvez possa ser revisto para que a gente consiga chegar melhor dentro dessa possibilidade de chegar para o Eliomar e captar. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tem uma reclamação. Alguns artistas nossos, muito bons, inclusive, já tiveram Lei Rouanet aprovada e não conseguiram captar. É isso. Não tem jeito. Se não for para essa galera do outro patamar, é complicado. Entendeu? Você acha que a IA pode influenciar a cultura? Que agora tem... Até eu canto com a IA. Gente, Cuidado. a inteligência artificial tem uma coisa importantíssima, assim. É um instrumento. Todo mundo fala assim, nossa, mas a inteligência artificial vai dominar o mundo. Gente, não. É uma ferramenta. Aprender a usar a ferramenta é o que a gente precisa. Uma coisa que as pessoas têm feito, e aí aparece lá no escritório às vezes, assim, lá uma vez ou outra, alguém que fala assim, mas o meu projeto está pronto. Por quê? Vai no aplicativo da inteligência artificial e fala assim, quero gravar um clipe na música tal. A IA vai fazer, ela vai gerar. Entendeu como? Ela vai gerar um negócio. Só que ela não vai gerar com a regra, ela não vai gerar com o critério correto, ela não vai gerar uma ideia densa o suficiente para ser aprovada. Ela não... Então, assim, quando você me pergunta, e aí eu tô trazendo para o meu setor, tá? Isso. Tô falando do meu setor de trabalho. Hoje você vê, tem emissoras de rádio que só tocam músicas de IA. De IA, com certeza. Mas eu quero dizer o seguinte, Sério? se você souber usar a ferramenta para melhorar o desempenho da técnica que você já possui, ok, eu acho ótimo e ela acelera o processo. Se você achar que você vai sentar na janela e deixar a IA dirigir o seu carro... Aí não tem jeito. Vai embora. Acabou. Mas vai acontecer. Vai acontecer, porque eles vão melhorando. Um exemplo. Aí eu conheço uma igreja hoje, fora do país, que é uma tela e uma IA que faz tudo. Ela traz o louvor, ela traz a pregação, ela faz tudo. E vai um monte de gente lá. Até o dízimo lá da igreja, não é uma igreja cristã evangélica, entendeu? Ela está fazendo isso tudo e está acontecendo. Está acontecendo, não tem jeito. E vai, aí você vê na cultura. Você pega uma música. Se eu pegar uma letra sua, vou colocar a letra do Eliomar em funk. Vou colocar a letra do Eliomar em rock. E vira, cara. Funciona. Aí leva Funciona pro assim. livro, igual um livro. Escreva um livro falando sobre a vida, tem me feito um texto tal, parecido.
O livro de contas Sim. páginas, você vê que loucura, cara. Mas produz livro. E aqui, a pessoa tá deitando o cabelo em livro, tá? Com inteligência artificial, porque eu vejo, tem esses links. Ainda coloca um negocinho lá, venda em PDF, R$10. Aham, não, tá um troço. Agora, depende, aí eu vou de novo naquela ideia. Que consumidor você é, né? Agora, quando eu falo de plateia, quando eu falo de Mas é espectador, quando eu falo de apreciador, de leitor, eu acho que a gente precisa entender também que existe uma pedagogia do espectador, da plateia, do Mas, consumidor. Valquíria, nós estamos vivendo, sabe o quê? Uma geração, essa geração é uma geração imediatista, é uma geração rápida, infelizmente. Eu tô lamentando também, junto com você aqui. Infelizmente. Oi. Como é que é? A geração que joga bolinha de gude no... Como é No que é? carpete, solta pipa e ventilador. Isso, É a geração dos Mauricinho. Essa aí joga tudo agora em tela. É uma geração complicada e a gente vê que as pessoas querem isso. Todo mundo trabalham para isso. Vai Assim, chegar uma época que você não vai dirigir mais. sim, Você vai botar uma cama ali, deitar E deixar vai lá, deixar faz. o computador- Duvido com a inteligência artificial que vai dirigir uma Kombi com folga na direção. Aí eu duvido, tá? mas assim, aí vamos lá. Eu acho que tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade também nossa diante desse ensinar a consumir. Quando a gente está falando lá de gestão, né, de secretaria, aí a gente já falou de sucateamento, de defasagem, de um monte de coisa aqui. Só que eu acho que tem um pouco de corresponsabilidade quando eu me proponho a trabalhar. Hoje, eu tô no setor, certo? Eu tô no setor, mas eu sou a escritora do livro e eu sou a produtora cultural que tenho a condição de desburocratizar a vida do Eliomar. Mas eu não me sinto isenta da responsabilidade de formar. Eu acho que eu preciso formar. Não é fácil. Sabe quando a gente pensa assim, como é que eu vou chegar e fazer e vou formar pessoas para serem bons ouvintes, para que, por exemplo, num show, ao invés das pessoas ficarem, o músico tá lá, o Eliomar sabe disso, músico de barzinho, sinceramente, gente, eu bato palma, todo final de música eu bato palma. Por quê? Porque o músico demanda aplauso, ele tá fazendo show, e o pessoal tá comendo. Eu acho falta de educação. Então, é preciso respeitar. Você tá ouvindo um músico tocar num bar, às vezes você tá ganhando R$450 para ficar lá 4 horas, ralando ali, tocando, para você não falar nem, valeu, cara. Porque senão, liga a JBL, paga o ECAD e resolve esse problema. Isso é uma coisa cultural. Não tem jeito. O Brasil, Pois é. o Brasil ainda não se achou. Eu falo com vocês, que saudade da década de 80. O papo tá bom, mas Ah, não passou rápido acredito. demais. Muito rápido. Mas Gente. essa filmadora aqui é toda sua. Tá. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que buscam transformar a realidade através da cultura Valquíria Rigon Volpato? Fica à vontade. É até complicado falar, porque eu não quero me emocionar quando eu digo coisas que tocam o meu coração. Eu acho que quando a gente pensa nessa Pode chorar que a possibilidade gente chora junto. de deixar a Já estou cultura, chorando. de deixar a cultura transformar a nossa vida, ela vai ter que tocar muito além. Não é sobre desistir, não é sobre desanimar, é sobre insistir, se capacitar e alcançar esse objetivo. Se a Valquíria, que nasceu lá na Taquarinha, com a mãezinha dela, o paizinho, a irmã, se ela tivesse desistido em algum momento, se o pai e a mãe tivessem desistido em algum momento, a Valquíria não seria a Valquíria de hoje. Ou talvez seria uma outra Valquíria diferente. E eu acho que é isso. Permita-se acreditar. E não importa o tamanho do obstáculo. Busque as condições. E também, outra coisa, para todos nós aqui. Os desafios são muitos. As condições não são as mesmas. Mas existe possibilidade. Procure a possibilidade que você quer no lugar certo. Se você quer ir ao teatro, você tem que olhar a pauta. Não esqueça disso. Muito bem, terminando mais um no Plano 7. Quero agradecer você, Valquíria. Deus Eu que abençoe. agradeço. Sucesso Amigo. com Nasci Obrigado, amor. Palavra. Obrigado. Sucesso no outros, né? Você vai ter oportunidade, outros, voltar aqui. Elmar, mais uma vez. Valeu, Deus meu abençoe, brother. queridão. Deus abençoe. E você que está em casa, ano novo começando, 2026, a Valquíria falou, depende de você. Se as coisas você quer que as coisas melhorem, começa com você, dentro da tua casa, dentro de você mesmo, porque
Tá difícil, mas não é impossível, tá bom? Continue aí com 36, curtir, comentar, compartilhar. Vamos chegar a 10 mil, dependemos de você, ok? Valeu! Valeu, galera. Beijo no coração, Beijo, Deus abençoe. gente. Feliz 2006 para todos nós. Paz e amor. 26. 26 aí com tudo, bora lá.